Fala pessoal, começando a primeira edição do podcast Acabei de Ouvir. Aqui quem fala é o Carlos, sejam todos bem-vindos. Acabei de Ouvir é uma ideia que eu tive de fazer um podcast onde eu vou falar sobre discos que eu acabei de ouvir, porque eu acho que disco e livro é uma coisa que a gente não dá muito conta assim de ler e ouvir tudo que a gente quer, né? Então tem muita coisa nova que é lançada que eu nem cheguei perto. Tem muita coisa das antigas que eu nunca ouvi, sabe? E é legal porque a gente vai desmistificando algumas coisas e eu vou compartilhando isso com vocês. Pra começar, eu trouxe a banda Bike, uma banda de São José dos Campos, e o seu terceiro disco, um disco com nome bastante complicado, que é o Der Shamanic Majesty's Third Request. Até na entrevista sobre a qual eu vou falar, que eu vi deles, o próprio vocalista, o Julito, ele fala assim de um jeito meio... Na hora até ele deu uma travada, porque é um nome meio complicado, mas significa o terceiro pedido do xamã, assim, enfim, tem toda uma doideira por cima. Bom, como eu cheguei até esse terceiro disco da banda Bike? Foi através do programa Thunder Radio Show, do ex-VJ da MTV, o Thunderbird. Se você não conhece o trabalho do Thunder, é muito legal. Esse podcast dele é semanal, fica disponível no Central 3, é o site que disponibiliza o podcast. Tem outros, eu não conheço os outros podcasts do Central 3, mas o do Thunder é muito bem produzido, muito legal. E o Thunder também faz alguns vídeos pro YouTube, tem muita coisa bacana, muito material legal. Então, se você não conhece o trabalho do Thunder, eu acho que vale a pena procurar aí na internet. E foi através do programa dele que eu conheci esse terceiro disco da banda Bike. Eu já conhecia a banda, tinha ouvido o primeiro disco deles, em 1943. Conheci através de um selo chamado Honey Bomb, é um selo de Caxias do Sul. E assim, eu ouvi, eu gostei, eu achei um rock psicodélico bem bacana. Um bom disco dessa leva muito boa assim da atualidade, de bandas psicodélicas aqui brasileiras, né, o Bugarins, entre outras. É uma safra, né? É uma parada muito boa, assim. Eu acho que eu não vejo uma galera fazendo rock psicodélico no Brasil com tanta qualidade desde a década de 70. Então, tipo, é muito bom. Só que de tudo isso, a banda Beck foi uma banda que eu gostei quando eu vi o 1943, mas não me pegou muito assim. Diferente desse terceiro disco, né? Eu tava vendo entrevista lá no Thunder Radio Show e os caras falando sobre turnê na Europa, né? Uma turnê que eles fizeram, processo do disco, várias outras coisas. E eu fiquei mega interessado, fiquei interessadão, fui no Spotify, baixei o disco e ouvi e falei, poxa cara, eu tinha gravado um beta antes desse, né? Esse é o número 1, mas eu tinha gravado outro com outro disco, um disco de uma banda carioca chamada Biltri. E eu gravei, ficou legal, mas quando eu ouvi esse disco da banda Bike, eu falei, não, cara, esse tem que ser o primeiro disco assim que eu vou trazer no Acabei de Ouvir. E por quê? Vamos lá. Antes de começar a falar do disco, eu vou trazer também a ficha técnica. O disco foi lançado em 2018, um disco recente, de março de 2018. Foi gravado e mixado por Diego Xavier no estúdio Wasabi e masterizado por um australiano, o Robbie Grant, do Punz Studio. A masterização é gringa, a capa, que por sinal é muito bonita, até no YouTube eles colocaram assim a foto de uma nuvem, assim, meio que um recorte da própria capa do disco, ficou uma coisa muito bonita. Ela foi feita pela Julie Ribeiro, que se eu não me engano fez a capa do segundo disco também, do Bike. E deixa eu ver o que mais tem aqui na ficha técnica. As participações do disco do Pedro Bonifarte, ex-integrante do Super Cordas, na faixa Xingá, e do músico pernambucano Tagore na faixa Cavalo, que é a faixa final do disco, que é uma das mais interessantes, a mais longa também, se eu não me engano. Bom, vamos lá, começando a falar aí de The Shamanic Majesty's Third Request. Bom, a sonoridade do disco é muito interessante, assim, porque é um disco curto. Ele tem, se eu não me engano, 34 minutos. É um disco pra você ouvir assim, rapidinho, né? Dá pra ouvir numa tacada só. Tem 8 faixas, eu acho que coube muito bem, assim, porque o disco vai crescendo. Número de faixas exato. O disco da banda Biltri, que eu comentei com vocês agora que eu tinha feito o piloto, né? Antes de lançar esse. Era um disco que tinha um número maior de faixas, eu acho.
eu até comentei que ficou meio cansativo. E a Bike não pecou por isso, porque conseguiu fazer um trabalho sintético, sabe? Mas muito interessante. O disco é um disco, como eu tava dizendo, apesar de curto, feito com muita calma, assim. É um disco pra você ouvir com calma, sem pressa. Não é aquele disco que na primeira faixa o cara vai sacar um puta riff, a banda vai entrar arrebentando. Não é essa a pegada do disco. Você começa com uma levada de bateria, assim, com fade-in, uma coisa que vai crescendo, os elementos vão entrando devagar, a própria linha de voz parece mais uma camada sonora realmente do que, né? Às vezes você nem sente que tá ouvindo uma canção, assim, parece que tudo ali é instrumental, assim, né? Várias camadas de som, então é um disco muito interessante por conta disso. Você vai vendo lentamente eles construindo a música até chegar no seu ápice e vai e relaxa de novo e entra a segunda faixa tranquila. Então você vai acompanhando assim gradualmente a evolução das faixas e a evolução do disco, como isso vai se tornando uma coisa grande até chegar na última faixa que eu comentei, que é Cavalo, que tipo é uma porrada assim, mas não agressiva, assim, uma coisa lisérgica, psicodélica. É muito interessante. Uma curiosidade que eu vi no Thunder Radio Show sobre o disco é que ele foi gravado em um dia. Toda a parte instrumental do disco foi gravado em só um dia, velho. Isso é cabuloso. Os caras já estavam bem preparados, já tinham uma boa coesão, assim, de como devia soar o disco. Gravaram ao vivo, a base de LSD pra dar uma liga e foram, sabe? Outra curiosidade também, agora que eu me recordei, é que esse disco eles decidiram afinar todos os instrumentos um quarto de tom abaixo. E vocês vão sacar que realmente esse disco ele tem alguma coisa assim diferente, as guitarras principalmente tem alguma coisa diferente, isso é muito, muito, muito legal. Bom, então acho que é isso, assim, eu vou ser breve. Esse podcast, como vocês viram, é um podcast curto, onde eu quero fazer realmente uma breve análise. Bom, o que eu mais posso falar sobre a sonoridade? Até agora não tem nada na cabeça, não me veio nada. Eu vou falar sobre as letras. Cara, assim como o disco ele é contemplativo, né? É um disco, como eu disse, para você ouvir sem pressa, para você observar cada instrumento, como tudo vai crescendo, como tudo vai tomando forma. As letras elas vão no mesmo caminho, assim. Os caras na entrevista que eles deram, essa entrevista é muito boa, eu aconselho que vocês ouçam se vocês gostarem do disco, ou se já ouviram. A entrevista ele fala, né, que a banda morava em São Paulo, tinha um ritmo, era uma forma de viver X e resolveram voltar para São José dos Campos. E isso mudou muita coisa, assim, sabe? Foi um processo não só de readaptação, mas de releitura do próprio lugar. É como se a experiência de ter morado numa cidade grande e agora voltar para o interior pudesse trazer para os próprios integrantes uma compreensão melhor do que é observar, contemplar, se reconectar. Então essa é meio que a pegada das letras, assim. Eu acho que eu tenho aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o disco rolando um pouquinho. Enquanto isso eu vou ver se eu acho aqui uma letra, só para vocês se ligarem. Eu peguei aqui uma letra que é bem curta da música Nuvem, segunda faixa do disco, e realmente uma delícia, assim. Nuvem branca passando devagar por seu velho caminho, nuvem santa que limpa o passar, não estou mais sozinho. Então as letras elas nunca são muito pessoais, não falam de coisas específicas como o amor, a raiva, o político. É um disco realmente de interpretação
aberta. E pra você curtir realmente, pra você... É um disco sensorial, né? Eu acho que, como um disco à base de LSD, eles quiseram fazer uma coisa sensorial, uma coisa não muito no sentido, mas de experiência mesmo, de sensorial. E isso é muito legal, cara. Isso mostra uma maturidade muito bacana da banda. Realmente. O primeiro disco é muito legal, indico pra todo mundo. O segundo disco eu vi só o single, assim. E esse terceiro disco realmente fez com que eu olhasse assim pro bairro e falasse: poxa, cara, essa banda é muito legal. É uma banda de rock psicodélico muito bacana, nacional, de São Paulo, e que tem um som psicodélico mais moderno, traz elementos de dream pop, consegue dialogar muito bem com o que está sendo feito hoje na música alternativa, mas tem a cara de um disco da banda Bike, assim, você fala, pô, começando pela capa, sabe, todo o conceito, isso é muito legal. Eu vou finalizando por aqui. Esse podcast ele vai ficar disponível no SoundCloud, então comente, curta nosso perfil no SoundCloud, né? soundcloud.com/acabei de ouvir. Compartilhe, faça coisas de SoundCloud e provavelmente também vai disponibilizar no YouTube, então faça as coisas de YouTube se você achou legal esse podcast. Curta, compartilhe, segue e é nóis, beleza? Um beijo no coração e até a próxima semana com um novo disco.